A população é um assunto muito abrangente e possui uma grande diversidade e várias atribuições no quesito econômico, social e demográfico. A população encontra-se em constante mudança e, por isso, há a necessidade de sempre ser estudada. População absoluta é o total de habitantes de um determinado lugar. Esse número é obtido por meio de levantamentos gerais da população. A população relativa é a razão entre a população absoluta de um determinado território e a área onde essa população está distribuída. Com essa informação, identificamos áreas mais e menos povoadas. Crescimento demográfico é a taxa do crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. O crescimento migratório é a taxa de um crescimento de um local medida a partir da diminuição da taxa de migração pela taxa de emigração. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. As variáveis do crescimento são positivo, quando o número de nascimento for maior do que o de morte, negativo, quando o número de morte for maior do que o de nascimentos, ou nulo, quando o nascimento e as mortes foram equiparados. A taxa de natalidade consiste no número de crianças nascidas vivas no período de um ano. São excluídas deste cálculo as nascidas mortas ou que morreram após o nascimento. É a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. Taxa de mortalidade é o número de óbitos anuais ocorridos em uma determinada região em relação à população local, também obtida em perbilagem, o mais comum, ou também em porcentagem. A taxa é calculada a cada 1.000 habitantes. A taxa de fecundidade representa uma média de número de filhos que uma mulher geralmente tem ao longo de sua vida durante sua fase fértil ou período reprodutivo, que é calculada entre a razão entre o número de nascimento e o número de mulheres em idade fértil, no qual é geralmente entre 15 e 49 anos. Mortalidade infantil é a taxa de crianças que morrem antes de completarem 1 ano de idade. Esperança de vida ao nascer, ou expectativa de vida, é o número aproximado de anos que pessoas que nasceram no mesmo ano irão viver. A teoria malthusiana defende a ideia de que o crescimento populacional deve ser controlado devido ao fato de que esteja ocorrendo desproporcionalmente ao crescimento da produção, sendo o crescimento populacional em progressão geométrica e o da população em progressão aritmética. Assim, faltaria alimento para suprir a necessidade de todos. A teoria neomalthusiana concorda em partes com a teoria malthusiana. Ela defende sim que o crescimento populacional deve ser controlado, mas não por uma questão de produção, e sim para conter o avanço da pobreza, uma vez que os recursos econômicos seriam utilizados apenas para suprir as necessidades dos jovens e entrariam em escassez para outros fins. A teoria reformista contraria Malthus e defende a ideia de que o crescimento populacional não é responsável pela pobreza, mas sim a pobreza é responsável pelo crescimento populacional. Assim, o coerente seria investir na igualdade social, a fim de que a população seja controlada. A teoria ecomalthusiana questiona a relação de desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos naturais para suportar a necessidade humana. Portanto, eles defendem a ideia que precisa controlar o crescimento da população para não sobrecarregar os recursos naturais. A primeira fase do crescimento populacional é sobre a fase primitiva, que é a pré-transição do crescimento da população voltada não para as cidades e sim para as sociedades rurais. Esta fase é formada pela alta natalidade e alta mortalidade, e também pela baixa expectativa de vida por conta das baixas condições de saneamento e assistência médica, o que equivale no baixo crescimento vegetativo. A segunda fase é conhecida como explosão demográfica e por transição da mortalidade, voltada para a sociedade se urbanizando e para a industrialização. Esta fase é formada pela permanência da alta natalidade, mas pela queda da mortalidade e aumento da expectativa de vida, por conta do maior acesso a assistências médicas e ao saneamento, resultando no aumento da quantidade de filhos por mulher, sendo uma época conhecida pelo crescimento vegetativo. A
Terceira fase é vista como a transição da natalidade, por conta da urbanização consolidada, sendo uma fase com melhores condições de vida e maior acesso à informação, ou seja, maior acesso a contraceptivos, e também uma fase em que a mulher é inserida nas atividades produtivas, o que acarreta na queda da natalidade e também na redução da fecundidade, ou seja, menores índices de mortalidade e queda da natalidade resultam na desaceleração do crescimento da população. A última fase é referente aos dias de hoje, conhecida como pós-transição, com baixos índices de natalidade e mortalidade, e também com a fecundidade em baixa taxa, por conta do planejamento familiar, o que gera o envelhecimento populacional, com exceções em alguns lugares, por conta de que as desigualdades sociais podem gerar diferentes graus de fecundidade e de mortalidade. População economicamente ativa envolve todas as pessoas disponíveis para exercer as atividades produtivas. O conceito engloba trabalhadores empregados e os desempregados à procura de alguma atividade. PI, população economicamente inativa, abrange os inativos, crianças, idosos aposentados, donas de casa, estudantes e entre outros. O setor primário abrange as pessoas que trabalham diretamente com a matéria-prima, como as atividades extrativistas e a agropecuária. O setor secundário está associado às atividades transformadoras de matéria-prima, como as indústrias. O setor terciário envolve as prestações de serviço, exercidas pelas profissões como médicos, advogados e arquitetos. Participação feminina no mercado de trabalho. É crescente a participação da mulher no mercado de trabalho e é notável o aumento da sua importância na economia. É progressivo também a responsabilidade feminina no sustento da família e destaques profissionais em diversos setores. Com isso, concluímos nosso trabalho sobre população, suas diversidades e atribuições. Muito obrigada a todos que assistiram e segue as referências bibliográficas usadas em nosso trabalho.